Senadores aprovam medida provisória da liberdade econômica que facilita a abertura de empresas. Comissão de Constituição e Justiça faz mais 2 audiências públicas para debater a reforma da Previdência. E Comissão de Assuntos Sociais realiza debate sobre as consequências do sedentarismo. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e outros 3 senadores acompanharam a sessão do Tribunal de Contas da União sobre a transposição dos servidores dos ex-territórios do Amapá, Rondônia e Roraima. O relator, ministro Vital do Rego, pediu a revogação da medida cautelar que suspendia a inclusão desses servidores no quadro de extinção da administração pública federal. O plenário do Tribunal de Contas da União acatou o voto do relator por unanimidade. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elogiou o trabalho da Corte. Eu não tenho dúvida que foi construída uma conciliação nessa Corte e que atende, com certeza, os anseios de milhares de servidores desses 3 estados que trabalharam na época de transição para a constituição de estados da federação e que hoje vê, a partir do voto de Vossa Excelência, um voto sereno, um voto equilibrado e um voto que faz justiça. Nós cumprimos apenas o nosso papel. Nós não temos o poder, de fazer o controle de constitucionalidade. Nós temos que ser obedientes à Constituição Federal. E a Constituição Federal tem uma emenda constitucional, a de número 98, que é fruto de diversas outras emendas arquitetadas pelos congressistas, por deputados e senadores, ao longo de muitos anos, que faz justiça aos servidores dos ex-territórios. O que o Tribunal de Contas fez foi dirimir quaisquer dúvidas sobre a legalidade do processo, dos procedimentos que estão tendo. Ao mesmo tempo que o Tribunal de Contas cumpriu o papel constitucional de zelar pela boa aplicação das contas públicas, dá a esta emenda constitucional robustez, vigor a essa emenda constitucional. E acho que a decisão, nos termos em que se deu, ela assegura justamente aquilo que faltava: segurança jurídica, transparência e efetividade. Um brilhante voto, acompanhado pela totalidade dos ministros do Tribunal de Contas da União. Acabaram de uma vez por todas com essa celeuma que já se prolonga por muitos e muitos anos. E o ministro bem disse na sua fala que muitas pessoas, inclusive, já vieram a óbito e não tiveram oportunidade, nem eles, nem os seus familiares, de tê-los enquadrados ou ter o seu trabalho justificado, honrado pelo governo federal e pelo povo brasileiro. Antes do início da sessão, Davi Alcolumbre foi recebido pelo presidente do TCU, José Múcio Monteiro. Os senadores aprovaram agora há pouco a medida provisória da liberdade econômica. A discussão do texto durou quase 3 horas. E a repórter Soraya Mendanha acompanhou a votação no plenário e tem mais informações. Boa noite, Soraya. Boa noite, Eni. Bom, o ponto mais questionado pelos senadores e que acabou sendo retirado do texto da medida provisória é o que permitia o trabalho aos domingos. Os senadores que defenderam a retirada desse ponto do texto argumentaram que a medida provisória deveria tratar somente do assunto liberdade econômica. O texto segue agora para sanção presidencial. E os senadores também reclamaram, Eni, do pouco tempo para discussão da matéria aqui no Senado, já que essa medida provisória perderia a validade na próxima terça-feira, dia 27 de agosto. É um jabuti, porque eu quero saber o que é que isso tem a ver com liberdade econômica, com empreendedorismo, quando na verdade se está retirando mais um dos poucos direitos que restam ao trabalhador, que é ganhar em dobro o domingo trabalhado e poder, preferencialmente, descansar aos domingos. A medida provisória chegou na semana passada aqui. Nós temos votado medidas provisórias sem cumprir os prazos, numa deferência a Vossa Excelência.
Mas, senhor presidente, a medida provisória é eivada de jabutis. São novos tempos do mercado de trabalho, mas que não pode revogar a lei. Medida provisória não pode revogar a lei tramitando apenas 2 dias aqui no Senado Federal. E já os senadores governistas disseram que a medida vai gerar empregos. As regras aqui dispostas, na verdade, dão início à alforria para os empreendedores, de modo a garantir ampla geração de emprego e melhor distribuição de renda em nosso país. Nós estamos num país com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. E o peso da burocracia, das leis, que engessam a economia brasileira. E que com essa iniciativa a gente vai tirar esse fardo dos que empreendem, dos que tomam risco. A Comissão de Constituição e Justiça fez hoje de manhã a 3ª audiência pública na comissão sobre a reforma da Previdência. Os participantes criticaram a proposta e acreditam que ela vai piorar a economia. O debate foi requerido por parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Trabalhadores vieram acompanhar a discussão na 3ª audiência pública para debater as mudanças nas regras da Previdência. A gente hoje mesmo estamos aqui falando com os senadores na comissão para ver se a gente consegue mudar alguma coisa nas pensões. Tem que fazer uma reforma? Tem, mas não só o trabalhador perder, né? E a gente tem acompanhado porque entende que essa reforma não traz emprego, como tem falado o governo. Entre os convidados, professores, especialistas no assunto e sindicalistas. Eles alertaram que o déficit efetivo da Previdência é muito menor do que mostram os números do governo, porque o cálculo não leva em conta a DRU, desvinculação de receitas da União, e as renúncias fiscais. O Brasil abriu mão de 925 bilhões de reais destinados à Seguridade Social, dentre PIS, COFINS, PASEP, contribuição sobre lotéricos, contribuição sobre lucro líquido, etc. Isso é uma renúncia expressiva. No site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, está listado lá as 500 empresas que devem 116 bilhões 876 mil e 53 reais e 42 centavos. Só a Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília deve ao INSS 136 milhões 293 mil 973 reais e 24 centavos. O ex-ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rossetto, chamou a atenção para o impacto da recessão na arrecadação previdenciária. Segundo ele, a redução de benefícios prevista na PEC vai agravar ainda mais a crise econômica e ampliar a desigualdade social. É aceitável que este povo mais pobre, que a ele caiba sustentar este ajuste fiscal em nome do quê? De reduzir a capacidade de consumo do mercado interno, de reduzir o consumo nas cidades, nos municípios, retirando renda direta, que dinamiza a economia. Esta política, na minha opinião, não só ela é injusta, ela é perversa, mas como ela aprofunda a recessão do país. Outros debatedores seguiram na mesma linha. Mais de 70% dos municípios brasileiros estariam fadados ao fracasso, estariam fechando as portas se não fossem os benefícios da Previdência Social. A quem interessa desvalorizar a Previdência? E se há uma desvalorização da Previdência, quem é que vai garantir que os novos segurados venham a se integrar à Previdência, venham a se inscrever à Previdência, se o próprio governo diz que é uma coisa que está falida? Foram anistiados todos os impostos de petrolíferas estrangeiras. Inclusive, na época, eles não precisavam nem pagar aquele bônus na hora da privatização. Então, PIS, PASEP, COFINS, CSLL, que era chamada de MP de 1 trilhão. Pai. Então, isso sim é privilégio. Considero também a reforma assim penalizadora
né, vai judiar do povo simples, pobre, necessitado, daquele que mais precisa da proteção social, é um absurdo absoluto. Ainda durante a audiência da manhã, o relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, explicou que eventuais mudanças no texto que veio da Câmara devem ser propostas numa PEC paralela, para evitar que a PEC da reforma tenha que ser votada novamente pelos deputados. Os senadores disseram ter receio de que assim as mudanças nunca aconteçam, já que a PEC paralela pode ser até arquivada. A sensação que eu tenho é que todo o esforço está sendo feito para evitar que sejam feitas mudanças no relatório que veio da Câmara. Isso é um desrespeito a todos nós, senadores, e é um desrespeito ao que representa esta Casa do ponto de vista político e institucional. Eu tenho um parecer daqui do Senado que diz que supressão não obriga a voltar à Câmara. Não sei se é esse o entendimento também de Vossa Excelência. Aquilo que puder ser feito por supressão e por adição, o nome técnico não é PEC paralela, se for possível nós chegarmos a um bom texto desta maneira, procurarei fazer desta maneira. Vossa Excelência apresentará um relatório, uma PEC paralela. Sabe quando ela vai ser votada na Câmara? Nunca. Evidente que nós vamos fazer o esforço necessário e obrigatório de corrigir qualquer injustiça social que haja principalmente na base da pirâmide. Mas, infelizmente, não posso lhe dar esse compromisso. E à tarde, o debate na Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência reuniu representantes de movimentos sindicais, sociais e associações de servidores públicos. A reunião foi pautada por críticas à proposta de reforma da Previdência. O representante da Central da Classe Trabalhadora Intersindical disse que o projeto agride os princípios constitucionais de dignidade, valorização do trabalho e o não retrocesso. Esse texto prejudica, sobretudo, o povo brasileiro, a classe trabalhadora e, sobretudo, a população mais pobre, as mulheres, os indígenas, os trabalhadores rurais, os trabalhadores ambulantes, os trabalhadores da economia informal, aqueles trabalhadores que estão mais na última escala da pobreza, na maioria das vezes. A representante do Movimento de Mulheres Camponesas também fez questionamentos quanto à taxação da agricultura em relação ao agronegócio. Nós, enquanto camponeses, a gente contribui com 2,3% da produção que a gente vende. Mas o agronegócio, por exemplo, ele é isento na balança comercial para competição lá fora. Então, tem outros meios que está devendo, outros setores que devem e que se passa, não se vê. Não se quer enfrentar, de fato, os principais devedores desse país. A audiência foi dividida em duas mesas. A primeira foi presidida pelo senador Jacques Wagner e a segunda pelo senador Rogério Carvalho. Wagner apontou problemas na reforma, como a falta de regras de transição para as mudanças e os impactos na população mais pobre. Não me parece que qualquer ser humano, independente, vai existir de partido político, por conta do reconhecimento que atualizações têm que ser feitas em qualquer regime previdenciário, por conta da vida, etc., tudo que a gente já sabe, que ache razoável isso que está sendo dito. Que se jogue o peso, toneladas de peso, sobre uma massa humana de milhões de pessoas que ganham até R$2.000, que ganham R$2.100. Enquanto que não se tem a coragem de falar em a isenção de juros sobre capital próprio ou tantas outras coisas, ou de uma série de renúncias que se faz aí. Se esse ministro da Economia pensa em gerar renda, a gente está dizendo que o que mais gera renda, especialmente manutenção da economia nos pequenos municípios, são os benefícios da Previdência.
E amanhã, às 9 da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça realiza mais uma audiência pública para debater a PEC da reforma da Previdência. Entre os convidados estão o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, os economistas Eduardo Moreira e Ricardo Paes de Barros e representantes dos auditores fiscais, dos procuradores do trabalho e dos trabalhadores em educação. A audiência vai ser transmitida ao vivo pela TV Senado e também pela TV Senado no YouTube. Policiais e agentes da Segurança Pública da União conseguiram regras mais amenas para a aposentadoria na reforma da Previdência. Veja como está a situação dos profissionais dessa área no texto aprovado pela Câmara dos Deputados e que está sendo analisado agora pelos senadores. Como ficam as exigências de tempo para que policiais e agentes de segurança pública se aposentem de acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados? A reforma da Previdência que chegou ao Senado estabelece duas possibilidades de idade mínima de aposentadoria para os policiais da União: os federais, legislativos, ferroviários e rodoviários federais, os civis do Distrito Federal e para os agentes penitenciários e socioeducativos. Esses profissionais do sexo masculino vão poder se aposentar aos 53 anos e os do sexo feminino aos 52. Mas a nova regra vale somente para os que se encaixam na transição e os que cumprirem um pedágio de 100% do tempo de contribuição que falta para a aposentadoria. O total é de 30 anos para os homens e 25 anos para as mulheres. Por exemplo, se faltarem 3 anos de contribuição pelas regras atuais, o policial terá de trabalhar 6 anos para reduzir a idade mínima. Quem optar por não cumprir o pedágio, homem ou mulher, tem que atingir 55 anos de idade, além dos mesmos tempos de contribuição, sendo 25 anos no cargo policial para homens e 15 anos no cargo para mulheres. Você faz atividade física regularmente? Se a resposta é sim, parabéns. Mas se a resposta é não, é bom começar a se mexer. O Conselho é de medalhistas olímpicos e de profissionais que sabem a importância do esporte para uma vida saudável. Na rua, nas academias, nos clubes, nadando, malhando, caminhando, não importa a atividade física. O que importa mesmo é que o corpo esteja em movimento. Quem já não ouviu falar em boa alimentação, horas de sono e exercícios físicos? Mas a diferença entre saber e fazer é enorme e significa o lamentável ranking brasileiro. O Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo e, por ironia, o 2º em número de academias, só perdendo para os Estados Unidos. A média do sedentarismo no mundo é de 28%, no Brasil 47%. Isso significa dizer que para alcançarmos a média mundial, precisaríamos tirar do sofá 38 milhões de pessoas. Nesta audiência pública, na Comissão de Assuntos Sociais, representantes do setor público e privado debateram a atividade física e as consequências da inatividade. Combater o sedentarismo é o grande desafio. Uma proposta de combater o sedentarismo, combater esse mal que nos causa muitos danos aí na nossa saúde. A desculpa sempre recai na falta de tempo. Já que todos nós temos 24 horas, a falta de tempo está muito mais numa questão de planejamento do que numa questão de ter ou não ter o tempo. A gente vê que hoje 80% dos adolescentes no mundo não praticam atividades suficientes. E isso significa que, num futuro breve, eles não terão uma velhice saudável e nem feliz. Então, a gente pode predizer, a partir daí, que eles vão ter uma incidência muito grande de obesidade, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, que são as doenças crônicas não transmissíveis. E os números comprovam: mais atividade física, menos doenças. Quando você fala que o exercício diminui o risco de depressão e demência em 30%, a gente está falando de 11 milhões de pessoas que talvez custassem 11 bilhões de reais para os cofres públicos nesses remédios de uso continuado. E os representantes do poder público e do setor privado sabem bem o problema que temos pela frente. 5,35% das mortes relacionadas ao AVC estão relacionadas à inatividade física. Câncer de colo e reto, 4,3% estão relacionados à inatividade física. Diabetes, principalmente o tipo 2, 3,3% das mortes, do total de mortes, estão relacionadas à inatividade física.
se nós não começamos na base, se nós não começamos no processo educacional, de fazer com que as crianças tenham uma atividade física, tenham uma educação física na escola, devidamente orientada, seja sensibilizada da importância dessa atividade física. Saúde de todos nós, seres humanos, né? E dados aqui alarmantes, 80% dos jovens não praticam atividade física, isso realmente é muito preocupante. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou hoje a criação de 2 frentes parlamentares. Também foi aprovado o projeto que cria o programa de certificação do artesanato brasileiro. Para receber o certificado, o produto deverá primar por autenticidade e qualidades técnica, formal e estética, representatividade cultural da região e adequação ambiental e social do processo de produção. A expectativa é de que traga ganhos ao artesão, ao comércio, ao turista e à promoção da cultura local. Por meio da emissão de certificados, o artesão será estimulado a melhorar a qualidade do produto oferecido e do processo de produção. Isso terá impactos econômicos positivos, já que haverá maior agregação de valor aos produtos, o que se refletirá positivamente na renda dos artesãos e na atividade econômica das regiões onde vivem. Além disso, a certificação dará aos turistas que adquirirem os artesanatos a garantia que estão comprando produtos de qualidade. Foram aprovadas ainda 2 novas frentes parlamentares. Uma em defesa da estrutura logística da região norte e outra que reúne os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, região conhecida como Matopiba, com características ambientais, econômicas e sociais em comum. Essa região que é formada por 337 municípios que ficou conhecida como Matopiba, responde atualmente por grande parte da produção brasileira de grãos e fibras. A Frente Parlamentar institui, cuja instituição estamos analisando, contribuirá para o aprimoramento da legislação federal voltada para o desenvolvimento sustentável dessa região. Na busca da gente construir portos, aeroportos melhores, mais amplos, ferrovias, hidrovias e assim sucessivamente. Então a expectativa é muito positiva no que diz respeito à união, não é, das forças políticas da região norte, desses 7 estados, quem sabe mais um pouco do Maranhão, a região amazônica, digamos assim, pega um pedaço do estado do Maranhão, um pedaço do Mato Grosso. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.